É um privilégio poder continuar estudando a Confissão de Fé de Westminster. E hoje continuaremos no capítulo 2, tratando dessa vez do inciso 2. O tema principal desse inciso é a doutrina da autossuficiência de Deus. Este tema é conhecido também na teologia sistemática por aceidade de Deus, ou também, um termo mais simples, a independência de Deus. Vamos ver então o que a confissão de fé, e especialmente as Escrituras, tem a nos dizer sobre este tema, a autossuficiência de Deus. Então, convido a todos a ler comigo o que está lá no inciso 2. Diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer delas. Vamos orar? Pai Celestial, ao estudarmos sobre a sua eterna autossuficiência, nós reconhecemos que estamos diante de um atributo que é talvez o mais insondável para as nossas mentes. Rogamos que o Senhor se incline até nós, fale aos nossos ouvidos infantis e nos instrua com aquilo que o Senhor quer que saibamos. Que não saiamos daqui com meras ideias abstratas sobre o Senhor, mas que possamos contemplar e apreciar a beleza do seu ser. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, uma das coisas que tem pesado em meu coração e tem saltado aos meus olhos na leitura da palavra e ao estudar sobre os atributos de Deus, nessas últimas semanas, é como que é fácil distorcermos a imagem que nós temos de Deus e encaixá-la em outra coisa. É como se Deus fosse um tipo de projeção das nossas expectativas. Eu percebo que nós gostaríamos muito de que Deus se enquadrasse naquilo que nós imaginamos que ele deveria ser. Se você for sincero, certamente em algum momento, você já sentiu como eu um sentimento, por exemplo, aquela vozinha baixinha no coração que diz: mas assim não pode ser. Se Deus for assim, então ele não é justo. Quantos de vocês já ouviram a história daquela pessoa que diz: eu virei crente, comecei a frequentar a igreja, mas minha vida não melhorou, só piorou. Eu vou tentar uma outra igreja. Ou aquele comentário bastante comum que diz: hoje o culto não me agradou. Como se o culto fosse feito para nós. Isso tudo, irmãos, são ilustrações reais de como nós queremos, de certa forma, controlar, manipular Deus ou colocá-lo numa caixinha. Joãozinho era um garotinho muito travesso, que costumava ir na igreja católica com seus pais.
e apesar de crescer na igreja, ele tinha a impressão que ele podia controlar tudo em sua vida. Um dia ele chegou para a mãe, ainda pequenininho, e disse: mãe, eu quero uma bicicleta nova de aniversário. A mãe virou para ele e disse: como assim? O seu comportamento não justifica a bicicleta. Mas eu quero, mãe. Faz o seguinte então, vai lá para o seu quarto, tranque a porta, fale com Deus, examine o seu coração e veja se você merece mesmo uma bicicleta. Joãozinho, então, vai para o quarto e começa a orar. Ele diz: Senhor, Aí ele logo falou: quer saber? Essa oração não vai funcionar, não. Eu acho melhor escrever uma carta para Deus. Ele sentou, então, na cadeira e começou a escrever a oração. Senhor, eu tenho sido um menino comportado, tenho vivido uma vida boa, justa, e gostaria muito que o Senhor me desse uma bicicleta. A frase parou por aí. Ele era tudo, travesso, mas ele não era mentiroso. Ele viu que não estava sendo totalmente sincero. Bonzinho, comportado, isso não vai rolar, não. Ele amassou e jogou o papel fora. Ele pegou, então, outro papel e começou de novo. Senhor, eu sei que tenho sido um menino muito comportado, que eu não tenho sido um menino muito comportado, mas eu tenho tentado. Eu te peço, então, uma bicicleta. E realmente ele olhou de novo o papel, viu que ele não estava sendo ainda muito sincero e jogou fora. E aí, pela terceira vez, ele tenta. Senhor, eu sei que não tenho sido comportado, mas eu prometo que o ano que vem eu tento, se o Senhor me der uma bicicleta. Quer saber? Joãozinho desce do quarto, jogou o papel fora, saiu de casa correndo pela porta da frente, cruzou a praça principal da cidade, entrou na igrejinha matriz da cidadezinha onde ele morava, correu para o altar dessa igrejinha. Ele passou a mão em uma santa que estava lá na frente, entrou para o seu quarto de novo, deixou a santinha que ele pegou escondida, bem embrulhada ali no seu casaco, e jogou a santa para debaixo da cama. E aí ele escreveu de novo a oração. Aí, se tu quiser ver a mãe de novo, é só me dar uma bicicleta. Nós achamos graça, né, do ridículo dessa história. Mas o riso não deve durar muito tempo, especialmente quando pensamos que nós, muitas vezes, temos a ideia de que somos independentes de Deus e podemos manipulá-lo de alguma forma. Vivemos muitas vezes como se dependêssemos mais de nossas próprias forças, das nossas estratégias, do nosso planejamento, do que da graça e providência de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes buscamos soluções humanas, antes de nos voltarmos para a oração e reconhecermos a nossa dependência de Deus. Buscar a Deus é coisa do segundo plano, ou quando nada mais funcionou. Essa sessão da confissão corrige essa visão errada sobre o verdadeiro Deus. Uma visão errada, mas que também é muito comum por aí. No lugar de um Deus centrado em Deus, as pessoas frequentemente adoram um Deus centrado no homem. Um Deus que precisa do homem para se sentir verdadeiramente realizado. Ele precisa servir o homem. Ele precisa de ajuda do homem para cumprir seus planos. É como se Deus estivesse quase implorando: por favor, fale do meu amor. Todavia, um Deus centrado no homem não é o Deus verdadeiro das Escrituras. Se Deus precisa de nós, como nós precisamos dele, sua situação então chega a ser pior do que a nossa. Imagine só, um ser grandioso, mas que não sobrevive sem uma criatura tão pequena. A primeira parte dessa sessão nos ensina que Deus é independente
na sua existência. Nós, seres humanos, existimos porque um dia fomos trazidos à existência. Deus, por outro lado, nunca veio à existência. Ele sempre existiu. Ninguém ou nada trouxe Deus à existência. Deus é o Criador incriado, é aquele que é livre de qualquer outra necessidade. Anselmo de Cantuária, tem um pai da igreja, tem uma frase legal que mostra essa autossuficiência de Deus. Ele disse: mas o que tu és, senão aquele ser supremo, existindo por meio de ti mesmo apenas, que fez tudo mais do nada? Em outras palavras, Deus existe por si mesmo e sempre foi da maneira que é. Não necessitamos de nada, ele não necessita de nada, nem de ninguém. Ele vive em si mesmo. Ele não necessita de nada além do seu próprio ser. E por isso que a confissão diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. É dito por aí que Deus, sendo um Deus de amor e um Deus pessoal, ele precisou criar o homem para se relacionar e para amar. Mas esse pensamento não é bíblico. Se fosse assim, antes de Deus criar o homem, ele então era imperfeito. É importante sabermos que Deus sempre existiu em relacionamento, porque ele existe em trindade. Deus sempre amou e sempre houve a comunhão do Deus Trino. O Pai sempre foi Pai. Não somente se tornou Pai quando Jesus encarnou e então ele se tornou um Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai não fosse Pai. Da mesma forma que nunca houve um tempo em que o Filho não fosse Filho. A figura amorosa do Pai sempre existiu por toda a eternidade. Da mesma forma, irmãos, Deus sempre foi glorioso. É certo que nós fomos criados para a glória de Deus, mas somente porque Ele quis manifestar a sua glória. Não é porque Ele precisava de nós para que Ele fosse glorificado, ou para que Ele fosse mais glorificado e por isso nos criou. Antes mesmo do homem ter sido criado, Deus já era todo glorioso. Veja o que diz lá em João 17, verso 5. Diz assim: e agora, Jesus falando, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, mesmo se não houvesse nada, Deus continuaria sendo glorioso. Ele escolheu manifestar a sua glória nas suas criaturas, e ele é glorificado, não porque nós temos capacidade de glorificar, mas porque ele vê o seu Filho Jesus, quando os homens o adoram em espírito e em verdade, então ele glorifica a si mesmo. A confissão diz que ele tem em si mesmo toda a bem-aventurança. Mas, eu acho que deu um probleminha no slide. Acho que eu não salvei, irmãos. Eu peço desculpa. Vou pedir a paciência dos irmãos para abrir, então, as escrituras, porque a questão do slide era para facilitar aqui nos textos bíblicos. Mas vamos lá. Esse texto nos diz que, mesmo que não houvesse nada, Deus continuaria sendo todo glorioso. E a confissão diz que ele tem em si mesmo toda a bem-aventurança. O que significa isso? Deus ter em si mesmo toda a boa-aventurança.
A bem-aventurança, de acordo com a Bíblia, é uma condição de alegria e satisfação. Para nós homens, a bem-aventurança vem de fora, mas para Deus, a bem-aventurança é interna, é inerente à sua pessoa. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, 11. Diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Deus é bem-aventurado, no sentido de que ele não está sujeito a nenhuma infelicidade. Hermann Bavinck, na sua obra clássica de teologia sistemática, a dogmática reformada, ele diz o seguinte: Deus é sua própria bem-aventurança. Bem-aventurança e Deus são a mesma coisa. Por meio do seu intelecto, Deus é plenamente consciente de sua própria perfeição. E, por meio de sua vontade, ele a ama supremamente, isto é, descansa pacificamente nela. E nesse descanso flui alegria, a alegria com a qual Deus tem prazer em si mesmo, como o bem supremo. Duas coisas nós observamos aqui nessa citação de Bavinck. A primeira é que Deus conhece plenamente e tem grande prazer em sua perfeição absoluta. Ele é plenamente consciente da sua infinita glória e é feliz nela. A segunda coisa que observamos é que Deus se alegra em tudo o que ele é, ou seja, ele descansa em si mesmo, tem deleite em si mesmo e é plenamente satisfeito em sua autossuficiência. Deus está sempre em descanso e em paz consigo mesmo. A confissão continua a sua declaração afirmando o seguinte: ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Deus não precisa de nós, nem de nenhuma criatura que ele criou, e muito menos precisa que suas criaturas lhe deem glória. Pensem em um grande pintor. Eu acho que ele conseguiu ali. Obrigado, João. Deixa eu ver. Obrigado. Irmãos, pensem em um grande pintor, músico ou outro artista. Eles aprendem com os outros e dependem do seu meio, de suas experiências para fazerem as suas criações. As artes que eles fazem são feitas a partir daquilo que já existe. O artista, então, recebe certa glória através do resultado do seu trabalho. Mas com Deus não é assim. Deus não precisou fazer nada para ser glorioso. Ele já era antes de ter feito qualquer coisa. Em contrapartida, nós somos dependentes de Deus para tudo. A Bíblia nos diz em Atos que nele vivemos, movemos e existimos. Deus sustenta todo o universo, todas as suas criaturas pelo seu poder. Uma das passagens do Novo Testamento que nos deixa claro essa dependência do homem para com Deus é a passagem do filho pródigo. Abram lá em Lucas 15, nós vamos ler do verso 11 até o 13. Lucas 15. Esse eu não projetei, já para que possamos abrir também a Bíblia um pouquinho.
Lucas 15, 11 ao 13. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa parábola, irmãos, do filho pródigo, é um retrato do que acontece em muitas famílias. Isto é, jovens se achando bons demais para seus pais, enxergando a si mesmos como padrão de verdade, da esperteza, querendo continuar, curtir a vida adoidado, longe de todas as privações de uma vida regrada. Eles estão buscando sua independência. Enchemos a boca para falar, eu sou independente. Eu não preciso de nada dos meus pais, eu sou independente. Veja que este não é um problema que só acontece no mundo moderno. E a parábola de Jesus aqui nos mostra isso, que nada há de novo debaixo do sol. Essa busca por independência já era comum o suficiente lá no primeiro século e por isso que se tornou exemplo aqui nessa parábola de Jesus. Na verdade, a busca por independência é muito antiga, é desde o tempo do Éden, quando o homem quis ter o conhecimento do bem e do mal e pensar de maneira independente de Deus. O objetivo de Jesus nessa parábola não era falar sobre jovens delinquentes em famílias ricas que abusam o dinheiro dos seus pais, mas era o de usar essa ilustração para ensinar verdades espirituais mais profundas. Essa figura de um filho delinquente, cortando laços com sua família, pode ser usado para descrever qualquer incrédulo. Essa história, no final das contas, é a história de Deus com o homem. Em primeiro lugar, essa ilustração, essa parábola, nos ensina que todas as coisas vêm de Deus. Como diz Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa que todas as coisas são definidas e dependem de Deus. A maneira com que o universo é, a verdade como ela é, o bem e o mal, tudo vem de Deus. Nada pode subsistir fora daquilo que foi estabelecido por Deus. Pois sendo Ele o Criador, não há nenhuma realidade fora dele. Colossenses 1:16, 17 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Este é o significado das riquezas do Pai nessa história do filho pródigo contada por Jesus. O Pai é o dono de toda a riqueza. O filho, na parábola, queria se ver livre do próprio pai. Ele queria a sua independência, mas isso não era possível, porque até mesmo para se livrar do pai, ele dependia do seu dinheiro, da sua parte da herança. Veja, o filho, para se rebelar contra o pai, dependia do próprio pai o sustentando. Diz o texto que o filho partiu para uma terra distante e ali ele gastou todos os seus bens, vivendo de uma maneira desregrada com os bens que ele conseguiu com o dinheiro do pai. Essa história, irmãos, ensina que, de maneira semelhante, aqueles que querem se ver livres de Deus continuam dependendo daquilo que pertence ao próprio Deus,
da realidade, conforme Ele criou. Mesmo em meio à rebelião, nós estamos dependendo de Deus. Até aquele que diz, eu tenho as coisas por causa do meu trabalho, não é por causa de Deus. Eu não preciso de oração. Até esta pessoa está dependendo de Deus. Eu vou exemplificar para tentar deixar isso mais claro. Nós sabemos que o ser humano é uma criatura moral, ou seja, ele, inevitavelmente, irá julgar algumas coisas como certas e outras como erradas. Pergunte a qualquer pessoa se há problema em assassinar, enganar, bater na mãe, trair a esposa ou o marido ou cometer outras atrocidades. A maneira como alguém responde a essas perguntas revela o seu sistema ético e moral. O problema é que alguém que nega a existência de Deus, como se ele pudesse existir como um ser autônomo ou completamente independente, não tem base racional para qualquer sistema moral ou ético. Em outras palavras, se alguém acredita que o universo surgiu do caos, então tudo o que julgamos como justo ou injusto não passa da nossa preferência pessoal, não tem valor de verdade. Diante disso, o que nós vemos? Pessoas atacando o cristianismo, falando, por exemplo, que ele é um mal para a sociedade. Mas como podem falar sobre algo mal para a sociedade de verdade? No final das contas, eles vão falar sobre o mal, porque é inevitável pensar em um universo estruturado, guiados por leis eternas e universais. Então vejam, o homem precisa pegar algo de Deus, um universo organizado, com leis universais, até mesmo para atacar o próprio Deus. Eles dependem de Deus para lançar pedras sobre ele. Os homens podem ser contra racismo, a pedofilia, o roubo, a mentira, e até contra uma mulher com 5 amantes. Porém, para serem contra qualquer uma dessas coisas, precisam abandonar os pressupostos do seu ceticismo, ainda que inconscientemente, para extrair verdades da realidade do mundo estruturado por Deus. Irmãos, o mesmo se aplica à lógica e à razão humana. Pensa só, um universo fundamentado no caos, no acaso, não pode garantir seres humanos com cérebros estruturados para obter informações verdadeiras sobre a realidade. Quem garante que tudo não é um engano? Sem Deus, não há lógica. Sem Deus, não há racionalidade. O nada só pode produzir isso. Nada. Sob essa premissa da incredulidade, de que somos criaturas independentes e livres de tudo, inclusive livres de Deus, não há motivos para acreditar que nossas mentes sejam capazes de adquirir conhecimento verdadeiro sobre qualquer coisa. Simplesmente porque as nossas mentes, nesse caso, não teriam sido projetadas para esse fim. Diante dessa verdade, o que nós vemos? Pessoas roubando esses pressupostos da fé cristã, de que o homem é capaz de conhecer as coisas e que seus cérebros foram projetados para conhecer as coisas, e então usam essa verdade do mundo de Deus para falar: Deus é uma invenção do homem. O fato é que a incredulidade, até ela, não pode sobreviver sem Deus. Como parasita, depende de Deus para se sustentar. Mas como foi o caso do filho pródigo, chega uma hora que a grana acaba. Culturas e povos não podem se sustentar sem Deus por muito tempo. Como no caso do filho pródigo, o dinheiro acaba,
o lamaçal da insignificância da vida, como podemos ver aí nos versos 14 e 15 de Lucas 15. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, este é o destino de quem quer viver na ilusão da autonomia, da independência de Deus. A criatura que declara sua autonomia é, como diz Cornélio Antil, como uma criança de colo que está batendo no rosto de seu pai. Ela só consegue bater no rosto dele porque ele está segurando e sustentando no colo. Deus é o Pai sustentador. Nós somos criaturas que a todo tempo dependemos dele. A confissão nos lembra que a autossuficiência de Deus não está somente em sua atuação, mas também está nos seus pensamentos. E por isso a confissão de fé continua dizendo o seguinte: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Bem filosófica essa parte aqui da confissão, mas vou tentar deixar claro. Deus não depende de nada e ninguém para pensar. Nós crescemos em conhecimento, nós gastamos tempo aprendendo coisas, e nós ainda morreremos sem conhecer ainda inúmeras coisas. Mas em Deus não é assim. Veja o que diz Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. As coisas que mais escondemos em nosso íntimo estão escancaradas para Deus, e nós prestaremos contas delas. Veja também Atos 15, 18. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Tudo o que acontece, irmãos, Deus já conhecia desde sempre. Todo o conhecimento já está em sua mente, um conhecimento infinito do passado, do presente e do futuro. Deus nunca é pego de surpresa, nunca aprende nada conosco e com a história. Antes de dizermos uma palavra, antes que ela saia da nossa língua, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós vamos fazer, tudo de antemão. E isso não é um conhecimento incerto ou um conhecimento de última hora de Deus, mas Ele sabe desde a eternidade, ou, como diz Atos 15, desde dos séculos. Além desse conhecimento pleno de Deus, do passado, presente e futuro, a confissão também diz que Ele conhece todas as possibilidades, as contingências que a confissão coloca ali. Ele sabe não somente o que existe, mas o que também poderia acontecer. Não estou dizendo que Deus olha as coisas em um túnel do tempo, onde as coisas não foram determinadas por Ele, mas estou dizendo que Deus conhece todas as outras situações possíveis, situações que Ele não ordenou. Por exemplo, em Mateus 11, 20 a 24, Jesus disse que os habitantes de Tiro e Sodoma tivessem visto, que se eles tivessem visto os milagres de Jesus, que Corazim e Betsaida viram, eles teriam se arrependido. Este não foi o caso. Mas veja, Deus
conhece o que ocorreria se ele houvesse ordenado de outra forma. Colocando isso de uma outra forma, em um jogo de xadrez, por exemplo, meu oponente, ele tem variados movimentos disponíveis para fazer. E o meu papel eu preciso descobrir uma resposta a essas possibilidades. Por exemplo, se ele fizer um movimento X, então eu posso fazer o movimento Y, W, Z. Ou se ele fizer o movimento B, então eu tenho que pensar em fazer outro movimento, tudo de antemão. Deus é como um mestre do xadrez, que conhece já todas as possibilidades, os movimentos ou contingências que ele enfrenta. Além do conhecimento de Deus, a confissão afirma que ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. O Salmo 145, 17, diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Na aula anterior, vimos uma citação de Calvino, onde ele diz que a vontade de Deus é a regra da justiça. Tudo o que Deus quer e realiza deve ser tido como justo, porque a sua vontade é o padrão, é a regra, é o padrão de justiça. Por vezes, nos deparamos com situações horríveis, de sofrimentos humanos, prevalência do mal, calamidade, mas devemos nos descansar, sabendo que é um Deus bom e santo que está no controle. Isso não significa que o mal é bom, ele é mau, e Deus odeia o mal, mas ainda assim, Deus usa o mal para servir os seus bons propósitos. Quer um exemplo melhor do que o ápice da maldade humana, que foi a crucificação de Cristo? Deus conduziu o momento mais negro da história humana para dele demonstrar e expressar seu amor e a glória. Por fim, essa parte da confissão termina dizendo que, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. De maneira muito precisa, os teólogos de Westminster usaram aqui a palavra devido. Essa palavra mostra que, pela natureza da perfeição de Deus e da sua santidade, nós já somos automaticamente devedores de adoração, devedores de honra, devedores de obediência. Temos a obrigação de obedecer, porque a adoração a este Deus santo e glorioso é devida. Em Romanos 1:21, Paulo acusa o mundo inteiro por causa do pecado de não adorar aquele que todos os homens já conhecem. É dito lá em Romanos 1:21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O pecado que toda a raça humana compartilha é o de negar a Deus a honra que lhe é devida. Quando nós oferecemos uma coisa a Deus, nós não devemos pensar que isso é fruto da nossa própria bondade voluntária, de modo que ele precisa agora te recompensar por isso. Ele não é obrigado nem a nos recompensar, como diz Lucas 17:10. Assim, também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos
apenas o que devíamos fazer. Irmãos, devemos enxergar a adoração, obediência a Deus, como um privilégio que nos é concedido. Não é algo que Deus precisa, em seu ser, receber de suas criaturas. Normalmente as pessoas dizem, não adoramos a Deus porque é um dever, nós o adoramos porque desejamos. É verdade que a adoração nos preenche e nos satisfaz, mas é importante saber que ela é devida a Deus, por causa da sua própria natureza como um Deus santo e glorioso. Vocês percebem o quanto o serviço a Deus, as bênçãos que te cercam, o ar, nossa vida, nossa igreja, é um privilégio? Deus não é obrigado a nada. E ainda assim, Ele voluntariamente faz um pacto com o homem e promete abençoá-lo se ele ouvir as suas palavras e guardá-las com todo o coração. Irmãos, que privilégio! Sabe, uma das coisas mais aterrorizantes para mim, especificamente sobre o julgamento final de Deus, que é mais aterrorizante pensar sobre isso, é ver colocado diante de mim, diante dos meus olhos, no dia do julgamento, todo o grande privilégio que me foi dado, todas as oportunidades de me envolver na igreja, de mergulhar na oração, de contribuir com meus recursos. E você me pergunta, por que isso é um pensamento aterrorizante? Porque eu desperdicei todo o privilégio por bugigangas, por coisas fúteis, coisas que são queimadas pelo fogo. Quantas vezes eu desperdicei os privilégios com que o Senhor tem me cercado, por causa de ideias pobres, fúteis, perecíveis deste mundo? Quantas vezes as bugigangas tiveram mais voz no meu coração? Quantas vezes eu dei mais atenção para elas? Irmãos, quantas oportunidades Deus tem lhe dado, domingo após domingo, dia após dia, para você se render a Ele, e você tem desprezado. Você faz a sua oração de confissão e volta aqui no domingo seguinte, como se tudo fosse um ritual. Isso quando você não volta, talvez pior. Por que estamos aqui neste mundo? Por que você vive aqui no Brasil, neste tempo, faz parte de uma igreja? Por que você está aqui e você tem um coração, se não for para bater por Ele e pelo avanço do seu reino? Pense só, o que você faz com a sua vida que conta para a eternidade? Quanto das coisas que você dedica tanto e perde o sono serão queimadas pelo fogo? Paulo nos ensinou que morrer por Cristo é um grande privilégio. Filipenses 1:29 diz que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Como você tem lidado com o tanto de privilégio que Deus te deu? Inácio de Antioquia, um pai da igreja, entendeu o grande privilégio que é servir a Deus e aguentou até as suas últimas consequências, que foi morrer por causa de Cristo. Veja que precioso esta fala de Inácio. Deixai que eu seja pasto das feras,
por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras para que se tornem minha sepultura e não deixem nada do meu corpo para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então serei verdadeiramente discípulo de Cristo, de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Irmãos, veja que preciosidade das palavras de Enácio. Eu destaquei ali. Então, eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo. Você provavelmente não vai ter o privilégio de morrer dessa forma por Cristo. Mas você pode ter o privilégio hoje de desfrutar de uma comunhão tão grande com o nosso Senhor, de modo que você vai sumir e o mundo não verá mais o seu corpo, porque não vive mais você, mas Cristo vive em você. As palavras desse Deus autossuficiente que temos visto aqui deveriam nos fazer inclinar diante dele em santa reverência. Não poderemos nunca refletir a mente de Deus a menos que tenhamos convívio e compromisso com as Escrituras. Meditar, irmãos, sobre a independência e autossuficiência de Deus deveria nos fazer mais humildes e cada vez mais conscientes da nossa carência, da bondosa graça de Deus. Um Deus autossuficiente se fez carne e habitou entre nós. Nele está toda a beleza do Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meditar, irmãos, neste atributo de Deus vai te levar a concluir que Cristo não precisava morrer na cruz. Ele não precisava sofrer o inferno das suas criaturas, mas ele voluntariamente se entregou. Gostaria de encerrar com as palavras de Bibi Warfield em seu sermão sobre Filipenses 2, 5 ou 8. Eu não projetei ela, mas eu peço que os irmãos prestem atenção. Ele diz o seguinte: temos um Deus que é capaz de sacrificar a si mesmo por nós. Ora, isso é algo maravilhoso. Os homens nos dizem que Deus é, pela necessidade da sua natureza, incapaz de paixão, incapaz de ser movido por estímulo externo, que ele habita em calma, santa e bem-aventurança imutável, insensível aos sofrimentos humanos ou às tristezas humanas. Mas bendito seja Deus, porque isso não é verdade. Deus pode sentir. Deus ama. Temos permissão bíblica para crer que Deus estendeu seus braços amorosos e recebeu em seu próprio peito essa chuva de lanças que de outro modo teria nos atingido. Isso é antropomorfismo? Isso não importa. Os nomes não importam. Essa é a verdade de Deus. E não aceitamos submeter o Deus da Bíblia e o Deus de nosso coração a uma abstração filosófica. Temos e devemos ter um Deus ético, um Deus a quem poderemos amar e um Deus a quem podemos confiar. Amém, irmãos.
Agora é o tempo separado para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para levantar a mão e fazê-la. O microfone vai chegar aí. Alguém tem uma pergunta sobre esse atributo de Deus, a autossuficiência? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos revelou verdades acerca do seu ser, e essas verdades nós podemos contemplar e podemos admirar, de modo a sermos tremendamente impactados com elas. Mas, ó Deus, o nosso coração pecador, por vezes vê todas essas verdades com frieza. Pedimos que o Senhor nos ajude a não termos um entendimento do Senhor apenas abstrato, termos conhecimento abstrato acerca do Senhor, porque o Senhor não é um Deus abstrato, mas é um Deus real. Nos ajude, ó Deus, a admirar, manifesta, ó Deus, a Tua glória sobre nós, para que venhamos nos derramar diante da tamanha beleza, grandiosidade, santidade do Senhor. Que o Senhor assim, ó Deus, opere em nossas vidas, nos ajude, ó Deus, a meditar nestes atributos e perceber, ó Deus, o quanto que é importante conhecer aquilo que o Senhor nos revelou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.